Muito bem, então a gente vai continuar explorando agora a nossa view, ainda em relação às operações em cima de tipos de documentos, tá ok? Então essa tela principal aqui nós já demos uma olhada, onde eu tenho os botões, a caixa de texto, um grid, né? E nesse grid então eu tenho um bind com a minha lista, com minha lista de documentos, que é essa lista que está aqui. Lista tipo de documento, ok? Muito bem. E agora a gente vai vai analisar a view, a aba de operações, tá? Então a gente tem duas abas principais, a de documentos e a de tipo de documentos. Em cada uma dessas abas a gente tem mais um conjunto de duas abas. A aba principal de documentos e a aba secundária, ou a aba de operações de documentos. O mesmo vale para tipos de documentos. Nós temos a aba principal, que tem esses elementos aqui, e temos a aba secundária. Na aba secundária, nós vamos instanciar sempre esses controles aqui, que fazem as operações com o banco de dados. Esses controles são instanciados no momento em que nós clicamos um destes botões, né? Incluir, excluir ou alterar. Observe que eu mantenho a relação dos nomes com a relação com o nome das views, né? Tipo documento alterar, tipo documento excluir e incluir, tipo documento incluir view. Quando a gente clica no botão incluir, então nós disparamos o evento botão incluir. E nesse momento a gente chama o nosso view model, chamando o botão carregar e incluir tipo de documento, ok? Esse carregar e incluir, ele prepara a inclusão do documento, ou a view de inclusão. Lembrando que, então, a gente, nesse momento, a minha aplicação vai direcionar, vai selecionar a aba relacionada a operações e, dentro dessa aba, no campo Content Control, eu vou setar o conteúdo, que é o Content Presenter, tipo de documento. Esse tipo de documento, esse binding é setado no código, né? Então, de que maneira que eu seto esse binding? Observe que a propriedade que eu estou associado é o Content Presenter, tipo de documento da minha View Model. No evento, então, no evento carregar tipo de documento, que está aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a aba tipo de operações, vou botar o selected como true, que é esse binding aqui, tá ok? O binding da aba tab operações, eu coloco o selected true e ao mesmo tempo eu vou instanciar um novo content control, que nesse caso aqui vai ser o incluir view. Aqui está então, eu tenho content presenter, o conteúdo, eu vou instanciar meu tipo documento incluir view, passando uma referência para essa view model. Então essa view model minha, ela vai ser utilizada para várias views, né? Na verdade eu tenho uma view model e várias views que chamam ela. Muito bem. Então aqui eu estou no meu tipo de documento incluir view, que é esse aqui, né? Que é o primeiro que eu estou instanciando. Muito simples, ele simplesmente recebe o nome e o tamanho máximo do tipo de documento, botão cancelar e um confirmar com seus eventos, né? Na verdade, a tela mais complexa que tem é aquela tipo de documento principal. Essas demais são bem mais simples, né? Então, nessa tela aqui vai a tela de inclusão de tipo de documento, que eu vou mostrar na sequência, né? E ela tem um botão clique que confirma, que chama o método botão incluir confirmar clique, né, que é o evento, e tem um botão de cancelamento, tá ok? Por trás, então, ela tem um construtor convencional que recebe um parâmetro, né, que é view model. Ela tem o atributo view model também. Todas as minhas views aqui, auxiliares ou as views de operações, elas têm esse mesmo atributo. E eu seto o data context dessa minha view tipo de documento incluir como sendo a minha view model, tá certo? Quando eu clicar no botão incluir, neste botão aqui, eu vou dispor o evento incluir confirmar clique, que é esse evento aqui.
ele vai então chamar a minha ViewModel solicitando a inclusão e na sequência ele já chama o carregar tab principal tipo de documento, ou seja, eu vou fechar essa minha view e vou carregar novamente a minha view principal, né? Que é a view de listagem dos tipos de documentos que estão cadastrados, ok? Que é essa view aqui, né? Muito bem. Então, vou incluir um documento. Código para inclusão muito simples, né? Instancio o meu Service Client, que já está referenciado aqui. Chamo um getService save tipo de documento, passando o tipo de documento. Tá ok? Esse tipo de documento que eu vou passar é o tipo de documento que foi selecionado. Tá certo? Na verdade, não é o tipo de documento que foi selecionado. No alterar e no excluir, que é o tipo de documento selecionado. Esse aqui é um novo documento, né? Se nós observarmos, carregar, incluir, carregar tipo. Vamos voltar para cá. Então ele seta, atribui um novo, instanciou a view, passou como parâmetro, né? Na sequência eu vou chamar um incluir documento. E aqui então ele vai incluir um novo documento. O que ele faz? Ele simplesmente chama o salvar tipo de documento com os valores que vem na minha view incluir. Que valores são esses? São os valores que constam desses dois campos de texto. São dois campos que têm um binding, observe aqui, binding com o tipo de documento e o nome, né, para esse campo aqui, e na sequência tipo de documento, ponto, tamanho máximo. Veja como o código é simples. Esse controle praticamente começa aqui, né, com esse gerenciador de layout, que é o Dock Panel. Depois eu coloco um outro gerenciador de layout, onde eu tenho os dois botões. Cada botão é associado com o seu evento, né? Ok? E aí eu tenho dois labels e duas caixas de textos que estão referenciadas por meio de um binding ao meu tipo de documento da minha getClient ViewModel. Tá ok? Tipo de documento. Então ele seta o nome, seta o tamanho nesse objeto aqui. Depois, quando eu chamo o evento, chamo melhor o método incluir tipo de documento, simplesmente minha getClient ViewModel instancia um Service Client e aí então eu chamo save. E na sequência eu já instancio um novo tipo de documento que é para limpar os valores, né? Então vamos ver isso aqui sendo executado. Tipo de documento. Então aqui eu tenho minha aba principal, que é todo esse campo aqui. Quando eu clicar em incluir, ele vai para a aba de trás, que é a aba operações, e vai instanciar essa minha view incluir. Eu vou colocar aqui um novo tipo de documento, que é CNH, por exemplo, e com um tamanho máximo de 2 megas, né? Confirmo. E aqui está então minha CNH que foi incluída. Tá ok? Quando eu clico em cancelar, na verdade o que ele faz, vamos aqui no meu código, quando eu clico em cancelar, ele chama o carregar tab principal tipo de documento, que é o que? Ele seta o content presenter para null, ou seja, libera aquele objeto que eu instanciei e seleciona a aba principal, atribuindo esse selected true. Na sequência já carrega novamente os tipos de documentos, né? Já busca na base os tipos de documentos novamente. Tá ok? Esse select aqui já mostrei, né? Select tipo de documento, passando texto de pesquisa. É o mesmo select que ele executa quando a gente clica na lupa, né? Vou mostrar aqui.
Quando nós clicamos nessa lupa, ele executa esse select de novo no momento que ele recarrega a aba principal. Muito bem, esse foi incluir. O alterar e o excluir, o fluxo é o mesmo, ou seja, clicou no botão excluir e no botão alterar, ele vai fazer a mesma, vai chamar os métodos respectivos para carregar. Então, ok, para carregar as respectivas views. Então aqui eu tenho, por exemplo, carregar e excluir. Ele vai... É o mesmo procedimento. Seleciona a aba de tipo de operações através do selected true e instancia a view tipo de documento excluir view, né? Que está aqui. Passando como parâmetro a view model, que é a única view model que eu tenho do GED, né? Vamos fechar esse aqui. Vamos lá de novo aqui. Tá ok, carregar. E aqui está o código fonte da minha tipo de documento excluir view. Mesma coisa, é o mesmo código, tá? Recebe a view model como parâmetro, inicializa os componentes, seta nesse atributo aqui. Seta o data context para minha view model. Quando o usuário clica em excluir, vamos ver essa view model aqui na tela. View model, desculpa, a view. A view do excluir é a mesma coisa da view do incluir, com a adição do campo ID, né, que é para o usuário ver, e esses campos aqui não estão liberados para edição. Observe que eles estão read only, né? Read only e read only. Eles são read only, então, para o usuário não editar. E eles têm um binding agora com o tipo de documento selected. E isso é uma diferença, vamos dizer assim, até que importante, né? Porque é o seguinte, o botão excluir e o botão alterar, diferentemente do botão incluir, que está sempre ativo, o botão excluir e o botão alterar só estão ativos quando o usuário clicar em um elemento da grid. Então, na grid aqui, quando o usuário clica em um elemento, eu tenho então os botões excluir e alterar habilitados, ok? Vamos mostrar isso aqui. Então observe, o botão está desabilitado. Quando eu clico na grid, o botão fica habilitado. Tá certo? Os dois botões, né? Quando eu clico em pesquisar, não tem nada selecionado, os botões desabilitados. Selecionei os dois botões excluir e alterar habilitados, ok? Tela de excluir, né? Traz o ID. Quando eu clico em cancelar, volta para a view principal. E o mesmo vale para a tela alterar. Na verdade, essa tela alterar, esse ID podia estar... não precisava estar aqui, né? Só esses dois campos. Bom... como é que funciona isso, né? Como é que ele habilita, né? No select? Quando eu seleciono um elemento da grid, ele habilita quando, por meio desse selected item, onde a gente tem uma vinculação com um binding, né? Com esse tipo de documento selected. Se nós observarmos na nossa view model, isso aqui eu já mostrei anteriormente, né? Tipo de documento selected, aqui está. Então observe que quando eu seto, no momento que a gente seleciona o elemento da grid, ele chama o evento automaticamente por meio do binding, por causa daquele binding que eu mostrei, para selecionar o tipo de documento, já chama esse evento notify property change e se o tipo de documento selected for diferente de null, ou seja, tiver um documento selecionado, ele habilita o excluir e habilita o alterar do tipo de documento. Se a gente observar, então, na view, a gente vai ter um binding do excluir e do alterar dos dois botões com esses dois campos aqui, né? Esses dois campos que são propriedades aqui na minha view model, né? Observe, a gente vai conferir o binding agora dos botões, que o excluir. Então, aqui é o botão.
O binding está aqui, binding de habilitado está aqui, né? Is enable. Quando for verdadeiro, o botão fica habilitado. Quando excluir tipo de documento for verdadeiro, o botão fica habilitado, e o mesmo vale para alterar tipo de documento. Ok? Então o usuário clicou, chama a nossa view excluir tipo de documento, tá, ok? Que é esta view aqui. Essa view então está associada com o tipo de documento selected, que é o documento que é selecionado quando o usuário seleciona um elemento da lista. E quando a gente clica em confirmar, ele chama o getClientView excluir tipo de documento. Na sequência, carrega de novo ou retorna para a tab principal. Tipo de documento, então, instancia um getServiceClient, chama o método delete tipo de documento e, na sequência, chama tipo de documento selected null, né? Ou seja, nenhum documento está selecionado agora. Opa! Então chama o nosso getService delete tipo de documento. Esse delete tipo de documento eu já mostrei quando a gente viu o nosso getService, né? Nosso serviço WCF. Tá, ok? O alterar praticamente igual a essa view aqui. É uma view idêntica, né? Na verdade esse ID não precisaria estar aqui. A diferença é que esses campos aqui agora eles estão editáveis, né? O campo de nome e o campo de tamanho, tá certo? Então, associado ao tipo de documento selected, como tem um binding aqui, quando o usuário modificar o nome, já altera o nome lá no objeto, e o mesmo vale para o tamanho. Por meio do binding, ele já altera o nome no objeto. O campo ID, na verdade, ele é read-only, né? Então não tem como o usuário alterar, mas tem um bind com o tipo de documento selected.id. Quando o usuário clica em cancelar, o mesmo procedimento, né? Ele vai chamar o carregamento da nossa aba principal do tipo de documento, ou seja, aquela aba que tem um grid e os botões de operações. Se o usuário clicar no botão de confirmar, a gente vai cair nesses eventos em que ele chamou a ação da nossa view model alterar tipo de documento e na sequência carrega a view principal. O restante aqui é a mesma coisa que eu já falei anteriormente. O método alterar muito simples também, idêntico ao excluir, né? A diferença é o método que é chamado no servidor, que vai ser o método de update, ok? Que eu já mostrei no servidor. Então, em relação às views associadas ao tipo de documento, é isso. Obviamente que você tem que dar uma olhada estudada nisso aqui para entender melhor o nosso código-fonte, tá, ok? Então, em relação a isso, o tipo de documento era isso, e na sequência nós vamos já partir para as views associadas ao documento.